Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder, abra a câmera, porque o divertido do Zoom é justamente esse, nós termos essa troca de olhares e para que essa energia do olhar além dos sintomas toque o coração de vocês. E vamos falar hoje sobre como o medo poderá impactar na vida das crianças no futuro. E nós adultos, né, temos os nossos medos, as nossas dificuldades todas. E como poderemos transcender essas dificuldades de uma maneira mais consciente para que a gente deixe o nosso melhor a quem importa, né? E o que eu quero, assim, de todos vocês, de verdade, é que vocês aprendam a olhar além. É que vocês tenham essa sensibilidade, é que vocês despertem essa percepção que vai além do mental, que vai além do que vocês estão vendo e consigam trabalhar de corpo, mente e alma, para que vocês consigam atuar na vida de uma maneira íntegra, né? De uma maneira mais consciente, com menos sofrimento. Quando a gente consegue olhar além, por exemplo, o que aconteceu na aula quinta-feira, né? Meu marido aqui no apoio entrou em pânico, né? E eu, calma, falei, calma, caiu só a conexão, eu volto. Depois tentei voltar 2 vezes, não deu. Existem coisas que nós não controlamos. E se eu não tiver o autocontrole, o que será de mim? Né? Eu não posso simplesmente pegar um objeto e me bater, não. Então, essa serenidade, essa leveza que eu quero trazer aqui para vocês, que tem um nome essa aula, né? O medo, para lidar com os maiores medos aí das pessoas, mas é mais do que isso que eu quero, sabe? Quero que vocês percebam a nossa capacidade de nos ajudar e de ir além, sabe? Daquilo que eu vejo em livro, do que o médico fala, ou do que uma profissional de 25 anos de profissão diz. Eu quero que vocês despertem esse lado mais sábio, o seu eu, né? Qual é a sua voz mais sábia, para conseguir ajudar quem você mais ama. Ó, sereias maravilhosas aqui. Um beijo, querida Ju. Vamos lá. Estão vendo minha tela, né, amores? Beleza. Então, como o medo poderá atrapalhar o futuro do meu filho, né? E me atrapalhar, né? Eu deixei essa imagem. Você que está aqui no Instagram, venha para só digitar aula, você cairá aqui no Zoom. É como se a criança tivesse com medo de altura, né? E também medo de enfrentar a vida, né? De enfrentar a verdade, de encarar o novo, de olhar para frente e saber qual é o próximo passo. Quantos adultos estão infelizes nos seus trabalhos, né? Porque tem ali a sua estabilidade, estão adoecendo, ficam com dores de cabeça, não conseguem dormir, mas o medo trava, né? O medo paralisa, impede a pessoa de olhar de frente e, de repente, se abrir para infinitas possibilidades. Essa aula é para mães, pais. Então, já mande o meu link aí no grupo do condomínio, se você quiser, e espalhar consciência. Falei que olharia aí um desenho de uma criança, então, se você tem uma criança, eu vou fazer uma análise, vou sortear e chamarei a pessoa depois no privado, farei uma análise com um olhar, né, profissional e uma direção para que você consiga ajudar o seu filho. E ao final desta aula, oferecerei o curso Como Reduzir o Medo e a Ansiedade da Criança em 8 semanas. Então vamos para a aula de hoje.
Quero trazer aqui 2 casos, né, de 2 pessoas que eu já atendi. Um caso de uma menininha de 11 anos, e o que que aconteceu? Ela estava tomando banho e, de repente, o box explodiu. Ela tomou, ai, não me lembro agora, mas mais de 40 pontos, né, desde a cabecinha, o corpinho, o box explodiu. Imagine a reação, ela estava na casa da vovó dela. Imagine a reação da avó. E a avó me trouxe essa história dizendo: "Essa menina tem algum problema. Não é possível, porque ela ficou super bem. Ela não ficou nervosa". Diz que ela ficava tirando os caquinhos assim, sabe, não chorou, nada. Ai, ela deve ter traumatizado, ela não conseguiu nem colocar para fora a tristeza, o medo, né. E outro caso de uma mulher de 48 anos, que se irritou com o marido, porque ele fez uma tapioca e ficou assim sujinho, sabe, de aquelas bolinhas brancas. Ela falou que foi na cozinha inteira, e eu atendia o casal, né, na época, e ele falou assim: "Beatriz, ficaram umas 20 bolinhas, sei lá". E ela teve uma reação incompatível com a realidade, né, exacerbada. Então aqui eu trouxe 2 casos, um onde a menina, diante de uma situação de quase morte, né, teve uma reação introspectiva para dentro. E a outra, numa situação de nada, né, bolinhas no fogão, né, ela já falou que foi na cozinha toda que ele faz uma zona, uma reação incompatível com a realidade. Então o que eu quero é que vocês aprendam nessa aula a lidarem com o medo de uma maneira saudável. Não fugindo do medo, né, do tipo: "Ai, deixa eu ficar aqui apertada, porque vai se eu esboço, tristeza, medo, alguma coisa, eu pioro". E o outro ponto, né, os extremos, me enfesar, brigar com o homem que eu escolhi para casar, por causa de bolinhas espalhadas na cozinha, não faz sentido, né. Então essa conexão com a realidade que eu quero trazer para vocês e técnicas profundas, para que vocês identifiquem esses múltiplos medos em vocês e nas crianças, para que possam ter uma vida melhor. Então, em ambas as situações, né, as pessoas são consideradas malucas, né? A menininha tirando caquinhos do box, né? E a maluca lá com as bolinhas de tapioca, né? Não faz sentido. Então, o que que é o medo, né? O que que é essa aflição? O que que são essas hiperreações? Por detrás dessa mulher que estava brava por causa da tapioca, né, existe uma pessoa que tem medo da desaprovação. Existe uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, porque afinal de contas, se ela não tiver a casa impecável, se ela não tiver perfeita, se não, ela usava uma expressão, se não tiver tudo um brinco para ela, ela não estava fazendo a boa coisa. Então, tudo aquilo que é de mais ou de menos esconde alguma coisa. Eu quero ensiná-las a olhar além. Ai, mas Beatriz, não foi bom a menininha no box ter se segurado? Não, quem disse que segurar uma emoção é bom? Eu não posso nem soltar demais e nem segurar de menos. Tem o caminho do equilíbrio. Lembra que eu falei do coração? O coração está no meio, falei na aula do dia 10. Né? Então eu preciso entrar no equilíbrio. Então, o que que é um medo? O povinho do Instagram prefere ficar aqui, né? Só digitar a aula, vocês virão para cá e vocês vão conseguir ver os slides, tá? Então, o que que é o medo? O medo é um estado mental e está sujeito a direcionamento. Então, a gente não cria nada na nossa vida que não seja concebido primeiro aqui na mente. Então, mas nós não temos controle daquilo que entra na nossa mente. Nós não temos controle dos nossos pensamentos. Se eu falar assim para você, olha, não pense na girafa rosa, todo mundo pensa na girafa rosa. Mas se eu falar assim, olha, não pensa na girafa rosa, mas você pode.
pegar o primeiro objeto que está ali na sua frente, você pode absorver essa informação, pegar, porque você quer pegar, ou não pegar, porque você não quer. Então, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, mas nós conseguimos regular, controlar de forma absoluta as nossas ações. Eu preciso ter essa clareza, que aquilo que é abstrato vem igual nuvens que estão no céu, vêm e vão. Aí eu aprendi uma coisa com uma pessoa que eu admiro muito, que eu fui no teatro dele, que ele diz o seguinte, que nós somos o céu. Nós somos o céu. E os pensamentos são as nuvens. Como é que pode nós dizermos, né, para as pessoas que nós estamos adoecidos porque os pensamentos não nos deixam dormir, não nos deixam ter paz, não nos deixam ter felicidade. Se nós somos o céu. Eu adorei isso e faz todo sentido. Porque o céu, imagina o céu, né? Tempestade, chuva, agora é calor, agora não é, é o divino que habita dentro de nós. Então, e quem regula as nossas ações somos nós mesmos, é o nosso eu superior, o nosso eu mais sábio, o nosso eu divino. Desperte isso. Então, pensamentos são nuvens, nós somos céus. Adorei isso. Ai, Beatriz, tá bom, mas quando eu vi, eu já reagi. Eu não queria reclamar do meu marido, porque ele colocou bolinhas no fogão. Mas como que eu posso controlar as minhas ações, né? Então, existem alguns elementos que nos sabotam, né? E existem elementos, existem estratégias que nos deixam mais conectados com o que deve ser feito, tá? Então, anotem aí, né? Ou tirem uma foto do slide e depois me marcam no Instagram. Impulsividade. Se eu sou uma pessoa impulsiva, né, eu preciso aprender a ser mais regulada. Eu preciso aprender a trabalhar um pouco mais a minha resposta ao invés da minha reação. Afinal de contas, né? O que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de processar, de pensar, de refletir. Somos seres racionais, né? Mas além disso, de não estarmos apenas lutando e fugindo, nós temos essa capacidade, sim, de ter inteligência humana, inteligência emocional. E não sermos hiperreativos, como se estivéssemos fugindo de alguém, de algum bicho na selva. Não. Nós podemos e devemos ser mais responsivos e não reativos. Existe uma diferença. O hiperreativo é aquele que reage sem pensar. O responsivo é aquele que consegue refletir, né, e responder com sabedoria, com inteligência. Outra coisa que sabota, né, a nossa inteligência é o excesso de estresse, né? Se eu não patrocino momentos de atenção plena, né, de regulação do meu estresse, né, gerenciando aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, eu serei uma pessoa muito reativa. Eu não vou regular as minhas reações. Outra questão que atrapalha a nossa hiperreatividade é a fadiga, é o cansaço, né? A dificuldade de pegar no sono, é não saber pausar, não saber. Eu era essa pessoa. Eu não sabia descansar. Eu tinha uma dificuldade de desligar, né? Até pouco tempo atrás. Quem é aluna mais velha já sabe. Outra dificuldade são hábitos antigos, né? Eu mantive atendo pacientes de 8, né? A minha caçulinha atualmente tem 6, até quase 80, né? E o que eu ouço, principalmente dos mais velhos, é o seguinte: a vida inteira eu fui assim, como é que eu vou fazer diferente, né? Como é que eu vou me comportar de outra maneira? Então, a orientação que eu dou, né, de pessoas de diferentes faixas etárias é a seguinte:
né, eu não posso mudar o meu pensamento, mas eu não mas eu mudo o meu comportamento através de mudanças de hábito. Se eu conseguir mudar um hábito, como por exemplo, eu estou na correria ali para voltar a trabalhar, né, mas eu quero ter a consciência de começar a ter uma vida menos hiperreativa, né, e mais responsiva, mais consciente. Então eu coloquei a comida na frente, né, eu vou respirar 10 vezes antes de atacar a comida. Gente, vocês podem ter certeza absoluta que esse pequeno hábito mudará o seu comportamento. Você começará a se alimentar de uma maneira muito mais atenta. Tenho certeza, tem muitas práticas de mindful eating, por exemplo, que tem até aqui no meu livro, quem for minha aluna nova vai ganhar, sobre práticas, tem até um desenho aqui, sobre práticas de comer consciente na mesa, como a família toda. Então, quem consegue mudar esse pequeno hábito de respirar antes de começar a comer, quantas vezes, Beatriz? 10? Você mudará o seu comportamento de várias pequenas coisas ao longo do dia. Né, eu tenho uma paciente, eu nunca vou me esquecer disso, ela falou: "Beatriz, depois que eu comecei a fazer as práticas olhar além dos sintomas, eu comecei a economizar gasolina". Isso aí eu nunca tinha ouvido, economizar gasolina, eu falei: "Me explica". Ela falou: "Beatriz, o que que eu percebi? Que quando eu ficava parada no farol, eu ficava acelerando meu carro". Eu colocava o pé no acelerador na ideia de não perder mais um segundo assim que o primeiro carro saísse da frente. Olha que loucura, gente. Olha que maluquice. Ficava acelerando o carro. Ela falou: "Então, comecei a perceber que eu estava muito mais econômica, menos acelerada, mais em paz". Eu achei isso fantástico, gente. Maravilha. Os postos de gasolina não gostam de mim. Eu achei fantástica essa percepção dela. Outra coisa, o ambiente. Beatriz, mas olha, como é que eu posso gerenciar o estresse, em casa ou no meu trabalho, se o meu local de trabalho é estressante, ninguém me apoia, é tudo difícil, enfim, tá. Então, tem uma prática que diz, né, se você está num ambiente escuro, né, no meio da caverna, seja você a pessoa que vai acender a lanterna. Seja você essa pessoa que vai clarear o seu ambiente de trabalho, que vai clarear a sua casa, que vai clarear, iluminar a sua família. Quando eu olho para trás no meu sistema familiar, por exemplo, eu sou a única mulher da família mulher que conseguiu conciliar carreira profissional e carreira e uma boa maternagem, né? Todas as mulheres da minha família, quando tiveram o primeiro filho, pararam de trabalhar. Eu escrevi isso no meu livro, né? E eu falava para minha mãe que ela era uma chatona, né? Porque ela não trabalhava e ela queria trabalhar e eu sentia que ela queria. Eu falava: "Quando? Assim, quando eu tiver filho, eu não vou ser igual a senhora chata, eu vou trabalhar. Quando meu filho nascer, eu vou voltar a trabalhar no mesmo dia". Gente, e eu fiz igualzinho. Parei de trabalhar, não sustentei ser diferente. E o que eu ensino no Olhar Além dos Sintomas é você sustentar essa diferença, porque eu consegui, você conseguirá. Não é fácil ser diferente. Não é fácil você olhar para trás e não ter uma âncora familiar de alguém, né, que onde você possa se inspirar, mas você pode olhar para fora e se inspirar em outras pessoas, né? Aprender com quem já fez essa jornada. Eu estou aqui de braços abertos para esperá-la. Então, se o ambiente não favorece, seja você a luz. Acenda aí essa luz em meio à escuridão. Muitas pessoas também não conseguem regular as impulsividades porque não têm clareza de objetivos, né? Não sabe o que fazer, como fazer. Situações de fome também deixei aqui, porque é uma questão fisiológica. Se a pessoa não come,
Se a pessoa está com hipoglicemia, ela não vai conseguir pensar, porque o fisiológico dela está abalado. Então, estejam bem alimentados, tá? Para que vocês coloquem isso em prática. E se você está sob emoções intensas, né, por exemplo, a doença, né, de um filho, problema financeiro, um problema de relacionamento no trabalho, seja o que for, tá? Vai ser mais desafiador. Então, né, se acolha e coloque em prática aquilo que você sustenta, né, aquilo que você dá conta e sempre se compare a você. Eu sempre falo para as minhas alunas maravilhosas, né, eu sempre pergunto: "É possível estar no topo?", né, e sempre estar no topo? E a resposta delas é sempre a mesma: "Ah, não, não é possível estar sempre no topo". Mas é possível sim, desde que eu me compare sempre comigo. Né, eu sempre tenho que me comparar com o meu eu de ontem, o quanto o meu eu de hoje ganhou, né, do meu eu de ontem. Não, então a frase é: "Melhor que ontem e pior que amanhã". Assim eu estarei sempre no topo e sempre me comparar comigo mesmo, tá. Então práticas para regular as ações. Então primeiro, anotem aí, e eu anotei um monte de coisa. Vocês se preparem que talvez essa aula passe um pouquinho de 1 hora, tá. Praticar a autorreflexão. Pensar, né, refletir, chegar no final do dia e pensar: "O que que eu poderia ter feito de diferente? O que que eu posso melhorar?", é fazer uma autoanálise mesmo, sabe. Eh, deixei aqui uma prática, um diário, de repente, de emoção, né, quais foram as emoções que mais perduraram hoje no meu dia? Fiquei mais estressada? Fiquei mais cansada, fiquei mais raivosa, fiquei mais triste, fiquei mais alegre, fiquei focada. Praticar a autorreflexão. A autorreflexão nos ajuda a reconhecer os nossos pontos fracos, né? E muito se fala em autoestima. E como que eu posso trabalhar a minha autoestima, né? Nesse momento de autorreflexão, onde eu reconheço genuinamente, né, os meus valores, que eu falei na aula do dia 10 e as minhas debilidades. Autoestima é estar sempre em contato com essas 2 pontas, para que eu sempre, eh, esteja em movimento. Então a autoestima é um combustível, onde eu sempre reflito e percebo onde eu posso melhorar, para que eu seja uma pessoa menos reativa, para que eu seja uma pessoa que tenha menos medo. E eu sendo essa pessoa, eu consigo transmitir isso para o meu filho, para o meu paciente, que eu tenho várias queridonas aqui terapeutas, ou para os meus alunos, várias queridonas também que são professoras, né. Se eu sou essa pessoa, eu consigo falar com propriedade e exigir, né, entre aspas, que o outro faça a mesma coisa. Como eu posso controlar minha emoção, minhas ações? Também gerenciando o estresse, né, com práticas de respiração, de atenção plena, né. As pessoas, eu falei na outra aula, né, tem um preconceito com meditação, como se fosse coisa só de quem vivesse no Tibete, usasse o Japamala, mas não. Existem técnicas de mindfulness, que é o que eu ensino no curso, né, Reduz o Medo e a Ansiedade Infantil, que tem comprovação científica até com pessoas, com doenças mentais como a esquizofrenia, por exemplo, né. Então existem muitos estudos que comprovam a eficácia de meditação. Então gerencie o seu estresse dessa maneira, você vai ver que é maravilhoso. Outra maneira é descansar, aprender a descansar, né, aprender a desligar. Priorizar boa rotina de sono, saber que tem que sair da tela 2 horas antes de dormir e não fazer, ó, anote essa frase: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber de nada.
Se eu sei, mas eu faço o oposto, como é que eu vou cobrar do meu filho? Eu até coloquei essa imagem, eu pedi para o meu ChatGPT fazer uma imagem onde representasse uma mãe desatenta, e o filho pedindo ajuda. Olha só, essa foi o pedido do ChatGPT, que eu fiz para o ChatGPT. E o que que ele fez? Uma mãe mexendo no celular, desatenta, o filho também no celular, mas o filho na escuridão. E a mãe sob a luz do celular, apagando, né, e impedindo-a de ver o seu filho, né. Muito profunda essa imagem, se você não viu, veja lá no meu Instagram. Então saber descansar é uma arte, meus amores. Essa vai para mim também. Criar novos e hábitos saudáveis. Eu sei que tenho que beber água, mas eu não bebo. Ó, é tão fácil. Põe água no copo, toma um gole, tira a água, tira da boca, põe do lado. De novo, põe na boca. É simples. Tem gente que eu falo que é para beber água, né, beba mais água, né, até para melhorar, assim, sabe, outras questões, como por exemplo, ressecamento, né, intestinal, e isso tem outras coisas também dentro da terapia. A pessoa às vezes me fala: "Mas eu não consigo". Gente, como é que não consegue beber água, sendo que é uma coisa que você põe na boca e tira? Comer de uma forma saudável, todo mundo sabe o que é saudável, né, e por que que não aplica, por que que não pratica? Criar, né, novos hábitos faz com que você seja uma pessoa que vira uma chave, né, e aí você pode, por exemplo, enfrentar uma dificuldade do filho. Hoje em dia o que tem de criança com alergia, com intolerância, é glúten, é lactose. Na minha época, quando eu me formei, era de criança diabética, era o máximo que tinha, de criança diabética ou criança com colesterol, coisa pouca, mas era mais diabetes. Hoje em dia é intolerância a tudo quanto é coisa, glúten, lactose. Até teve uma moça que me perguntou assim, no Instagram, "Ah, meu filho tem intolerância a glúten, lactose, tiramos tudo, não sei o quê, e ele fica triste de ver a gente comendo e ele não poder". Minha resposta: "Eu estou acostumada com famílias que têm crianças com diabetes e ninguém come doce. A criança se sente fortalecida, porque ela olha os pares e vê: 'Poxa, os meus pares estão reconhecem o meu sofrimento, reconhecem que eu preciso me manter saudável, então eu terei força para enfrentar o mundo. Agora, se eu não tenho força nem dentro da minha casa, como é que eu vou ter força para enfrentar o mundo?'". Então a minha sugestão para ela foi que sim, que eles deixassem de comer tudo. Ela: "Isso é um absurdo". Aí eu não respondi mais, né. Então a minha sugestão é que, se o seu filho tem alguma debilidade, algum problema alimentar, seja você a fonte de inspiração. Regule o seu emocional sem medo. E defina, né, metas claras, né, eu responderei as perguntas no final, tá? Podem deixar no chat. Defina metas claras, tangíveis, o que que você consegue fazer, o que que você dá conta, o que você não dá conta. Coisas específicas, né, mensuráveis, coisas que você possa avançar, né? E não coisas que você não dará conta. Por exemplo, eu nunca mais comerei doce. Não, nunca mais é muito tempo. Né, eu ficarei hoje sem comer doce, né, eu farei hoje atividade física, vou ler 5 páginas de um livro, e assim eu consigo mostrar para o meu filho, para o meu paciente, para o meu aluno, o que ele precisa fazer. Desenvolver resiliência emocional, né, ser empático, trabalhar a autocompaixão. Técnica de adiamento, eu disse isso na outra aula, né, colocar a comida, respirar e não atacar logo a comida. Dei até a orientação do estudo do marshmallow, que é maravilhoso, sugiro que vocês leiam. Ter uma alimentação equilibrada, já disse, né, e cercar-se de apoio positivo. Se o seu ambiente de trabalho ou em casa tá difícil, tá pesado, esteja num ambiente, por isso até que o meu grupo é maravilhoso, né, tenho várias alunas do meu coração aqui, né, porque um grupo coeso, com pessoas que falam a mesma língua,
né? Faz toda a diferença. Você não fica se sentindo um ET, um peixe fora d'água. E é importante dizer que nós somos dotados de habilidades, né? Que são habilidades inatas dos seres humanos, que hoje em dia a gente precisa lembrar que a grama é verde, né? Onde muitos de nós esquecem que nós temos tudo isso aí disponível dentro da gente, mas a gente esquece. Como, por exemplo, essas virtudes que eu trouxe aqui, né? A virtude da vontade, da temperança, da fortaleza, da benevolência, da esperança, da fé e da prudência. Não conseguirei falar de uma por uma, né? Por isso que tem o curso, para a gente aprofundar, mas eu trabalharei aqui com duas, né? A virtude da vontade e da temperança. Porque se eu quero mudar, né, e ajudar o meu filho a viver sem medo, eu preciso desenvolver a minha força interior, que é a vontade, que me faz ter uma direção, né, focando em um objetivo comum, que é preciso encorajar o meu filho a dormir no quarto dele. Preciso encorajar o meu filho a aprender a dizer não, colocar limites na escola. Preciso ajudar o meu filho a reagir quando o amigo o empurra. Preciso ajudar o meu filho a desenvolver a vontade de estudar. Para isso, eu preciso desenvolver a vontade, que é uma faculdade humana. A outra que eu quero trazer e aprofundar um pouquinho é a temperança. Em um mundo onde existe muita reatividade, falta a temperança, que é o controle dos desejos instintivos, né, carnais, mais imediatistas, né? É, nós precisamos dizer que a grama é verde, assim como nós precisamos praticar a virtude da temperança em família. E aqui vão algumas estratégias, alguns joguinhos para vocês fazerem com as crianças, dentro de casa, no consultório ou na escola. Primeiro, desafios de moderação, tá? Como, por exemplo, vamos reduzir aqui o tempo em tela. Hoje vocês ficam em tela 2 horas por dia, a gente vai reduzir para 1 hora e meia na primeira semana, 1 hora na segunda, meia hora na terceira, até que depois a gente deixe a tela apenas meia hora nos finais de semana. Desafio de moderação. Ó, nós estamos acostumados a colocar 2 colheres de, sei lá, de açúcar no suco. Vamos reduzir para uma? Olha, todos os dias de manhã você está acostumado a comer um pão inteiro. Vamos comer 3/4 do pão? Vamos ver como é que fica. Vamos reduzir o doce. Ah, você pega sempre 2 quadradinhos de chocolate? Vamos tirar um. Desafios de moderação. Vá usando a criatividade. Ah, você só faz atividade física 2 vezes na semana. Vamos fazer 3. A gente vai fazer um circuito aqui em casa, 10 minutos, a gente coloca no YouTube. Alguns desafios para praticar o autocontrole. Refeições conscientes, como eu já disse. Coloque a comida no prato, respire e saboreie. Primeiro a alface, depois a proteína, depois o legume, depois o arroz. Saboreie. Vá falando, vai sentindo, ouvindo o som dos alimentos. Saboreie. Percebendo o aroma, a textura, a temperatura, né? A variação de temperatura do alimento na boca. Fazer pausas para respirar. É, quando as crianças estão fazendo prova, né, a primeira coisa que uma criança que tem medo das provas, por exemplo, né, o que está por detrás do medo da prova é o medo do fracasso, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, né? Então aí a criança, né, a Cíntia que é professora, é que a Cíntia dá aula de educação física é mais divertido, né? Mas quando as crianças têm medo de prova, ela quer ir no banheiro.
e ela quer ir no banheiro, geralmente ela quer fazer cocô. Porque existe o reflexo gastrocólico, né, existe a liberação do sistema nervoso simpático, onde se eu fugir daqui, quem sabe, né, eu não preciso enfrentar esse desafio. E essa é uma boa prática, sabe, para trabalhar a temperança, práticas da respiração. A criança tá e visualiza, assim, sabe, imagina que você tá lá na escola, fecha seus olhos e você tá lá com seus amigos, a prova de matemática tá na sua frente. E aí, quando eu faço esse exercício em terapia, tem criança que tem vontade de fazer cocô na hora. Mas aí você começa a respirar, você sente essa vontade aí na sua barriguinha, esse barulho, mas você fica, respira. Porque a criança, ela já vai criando uma ancoragem mental de algo que vai acontecer no futuro, mas que ela já está mais preparada. É igual aqui, eu me preparo para dar aulas, né? Faço práticas de respiração, me preparo com os slides, com conteúdo, com tudo que eu já aprendi, né? E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, pratique isso com as crianças. Planejamento de atividades, né? Por exemplo, não deixe de fazer as coisas na última hora. Não seja a profissional ou mãe afobada, né? Que tá sempre com a corda no pescoço. Planeje o seu dia. E eu sei que o seu dia é corrido, o meu também é, mas aprenda a tirar coisas. Aprenda a delegar. Aprenda a tenha clareza do que deixar fora. Tenha clareza do que deixar fora. Lá no curso tem uma aula, gerenciamento de tempo para mães ocupadas. Aprenda a saber, a reconhecer, né, o que é prioridade do que não é prioridade. Tem uma. Eu não subi lá na plataforma, mas vou até escrever aqui, que é o calendário Tia Bia. As alunas velhas já sabem. Esse calendário é muito legal. Eu vou subir lá. É um calendário de tempo de todos os dias da semana e que é bem dividido entre práticas terapêuticas, às vezes a criança faz fono, faz TO, horário de almoço, horário de lazer, horário de lição de casa, horário de não fazer nada, tem tudo separadinho, é muito interessante, é muito legal, salva a vida das mães. Eu vou deixar lá na plataforma do curso, eu esqueci de deixar, mas deixarei, que é muito legal. Então, planejar o seu dia, né? A criança, ela gosta de antecipação. Ela gosta de saber, de controlar o que vai acontecer, começo, meio e fim. Nosso cérebro também gosta. O que vai acontecer agora? E depois? E depois? Porque viver no aleatório, né, viver sem planejamento, sem organização, né, eu me desorganizo internamente. Então, seja uma pessoa que tenha uma agenda e siga essa agenda. É tão. Nossa, o coração fica calmo, né? Muito melhor. Revisar o que você precisa moderar. Chega no final do dia, né? O que eu posso melhorar, né? O que que eu fui impulsiva, como que eu posso trabalhar isso dentro de mim, né? E por fim, o jogo da gratidão, né? Antes de dormir, eu gosto de fazer antes das refeições, sabe? Vamos agradecer pelo quê hoje? Agora, né? Antes de dormir, vamos agradecer pelo quê? Ou pelo dia inteiro, mas sempre trazer algo bem específico, né? Isso vai trabalhando a temperança em família. Professores, trabalhem isso com as crianças. É fantástico. E mais do que tudo, né, é estar comprometido com a mudança, com essa regulagem, né, do temperamento, né? Existe até uma frase, né? Fulano é temperamental. Ai, né? Ai, pessoas temperamentais são difíceis. Tá faltando a regulagem, né? O termostato da temperança aí. E vamos entrar para os medos básicos. Então, são muitos medos, né? Mas aqui eu trouxe 5. Tá mais do que 5, porque tem uns que se complementam. Medo da rejeição, medo da crítica ou do fracasso, medo da doença e da morte, medo do abandono e medo de falar. Eu fiz uma enquete lá no grupo e ficou bastante dividido. Vamos lá.
Medo da rejeição, né, geralmente, para evitar o sofrimento de perder o amor das pessoas, eu deixo de fazer o que deve ser feito. Então, eu fico na defensiva, né. Por exemplo, eu preciso meu filho precisa apresentar um trabalho na escola, o adulto precisa apresentar, um projeto novo. Nossa, mas aí eu falo que eu sou incapaz, ou que eu sou perfeccionista, ou eu minto, falo que não deu tempo, né, mas na verdade o que está por detrás? E se eu fizer alguma coisa e alguém me jogar tomate, ovada, né, então pelo medo da rejeição, eu deixo de fazer o que deve ser feito. Desisto de projetos, de coisas, né, eh, muitas pessoas acabam. Nossa, eu me lembro que eu atendi um adolescente que queria, porque queria entrar em engenharia, e eu disse para ele, eu falei: "Querido, você precisa trabalhar a sua vontade, né, entrar onde você quer é desafiador, né, mas vamos em frente". Desistiu. Desistiu da terapia, né, porque eu ficava, né, trabalhando com ele, orientava muito os pais não seguiam as orientações, desistiram, né, colocar um sonho descarga abaixo, né, é difícil. Por medo da rejeição, né, as pessoas ficam em relacionamentos tóxicos. Vou pegar aqui o caso de uma menininha que eu atendo. Ela tinha um relacionamento abusivo, não era só tóxico, era abusivo de uma amiguinha. Ela fazia tudo pela menina. Menina 10 anos, a outra também 10 anos. Ela simplesmente, desde levar coisas da casa para não pa que era uma amiguinha mais popular, e aí para ela entrar e ter a amizade dessa amiguinha, ela acabou, assim, rompendo barreiras para ter o amor da amiguinha, né, para ter a presença e para não ficar sozinha, muito complicado. Quantas mulheres não suportam relacionamentos tóxicos, abusivos, pelo medo da rejeição, né. Pelo menos eu tenho alguém. Tudo dói, né, tudo dói, ficar sozinha dói, mas também, né, ficar num relacionamento tóxico, o que que dói mais, né. Às vezes a dor da rejeição é maior, e aí precisa trabalhar isso. Baixa autoestima, né, também. Então, o que fazer para mudar a dor da rejeição? Anotem aí. Primeiro, fortalecer a autoestima. Já falei sobre isso. Autoestima é sinônimo de movimento. Eu reconheço quais são as minhas facilidades, habilidades, quais são as minhas debilidades, e aí eu procuro sempre me melhorar e percebendo quais são os meus valores. Fortalecer a autoestima. Um exercício prático que eu gosto de fazer com as crianças é listar 3 coisas que gosta nela todos os dias. E a criança escreve. Se a criança não sabe escrever, a criança desenha. Desenha 3 coisas que ela gosta. Isso faz com que ela tenha uma visão mais positiva e saudável de quem mora dentro dela. Todos nós temos coisas positivas, né. Faça isso você também. 3 coisas que eu gosto em mim. 2, né, brincadeira de miniatura. Simule momentos de rejeição. Simulação. Você está na escola e a fulana falou que você não vai lanchar com elas. O que que você vai fazer? Simulação, brincadeirinhas de miniaturas. Meus pacientes, minhas alunas já sabem. Brincar de miniaturas. Faz de conta aqui, né? E aí vocês simulem isso, né? Você é a professora, simulem isso. Veja os efeitos disso. Desenvolver habilidades sociais, estimular a criança a falar. Eu não gostei, eu gostei, né. Por favor, não faça isso de novo, né, isso me deixa chateado. Fazer aqueles passos, né. Lembra do momento da verdade familiar? Trabalhe isso dentro de casa, veja os efeitos disso. Os pais contarem histórias de superação, contarem histórias de super-heróis, né, por exemplo, o meu preferido é o Homem-Aranha, né, tem super-herói mais
rejeitado que ele, né? Um cara excluído, esquisito, magrinho, né? Com óculos, e depois a transformação que ele teve. Então, trazer histórias inspiradoras para a criança. Isso. Medo da crítica é medo do fracasso, né? Que está por detrás, né? A pessoa se sente compelida a agradar o outro. É, eu vou fazer alguma coisa para te agradar, né? Porque vai que você me critique, ou eu deixo de fazer algo que faz sentido para mim só para eu receber elogios. Eu disse na aula do dia 10, o elogio faz com que a criança fique dependente de aplausos, né? E não se comprometa com o que deve ser feito. Então, não se pressione você enquanto adulto para agradar ninguém, né? Reconheça que o fracasso faz parte da vida, faz parte. E desde que eu olhe para o fracasso como um bom professor, tá tudo certo. Geralmente o medo da crítica ou do fracasso tem relação com traumas do passado, né? Como, por exemplo, uma reprovação na escola, uma mudança de cidade, de bairro, onde eu precisei mudar de escola, como meu filho, por exemplo. Né? Se ele tivesse o medo do fracasso, coitado, não estaria em medicina, não. Né? Ele enfrentou. Claro que ele tinha medo do fracasso. Nós temos os medos. A questão é, eu fico por detrás do fracasso, paralisada, ou eu o enfrento com essas ferramentas que eu estou dando aqui para vocês? Né? Muitas pessoas também querem fazer tudo perfeito, né, por medo da crítica. Vai que alguém coloque aí que eu esqueci o pingo no i ou a vírgula. Né? Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer. Eu sempre amei escrever. E o início do meu casamento não foi fácil. Não foi fácil. E eu amava escrever. E uma vez o Eduardo pegou o meu texto, um dos meus textos, né? Ele falou assim: Nossa, você tem várias ideias boas, mas quanto erro de português? Aquele silêncio sepulcral me travou. Não sei dizer, gente, mas eu acredito que anos. Eu não sabia lidar com a crítica. Não sabia, né? Fiquei mal, mal. Hoje pode falar o que quiser. Eu tô nem aí. Reconheço que preciso melhorar, mas minha autoestima não abala. Eu trabalho a minha autoconfiança, mas a autoestima não me abala. Evitar comparações, né? Eu preciso me comparar com o meu eu de ontem, não com uma pessoa, né, diferente. Não. Ensine o seu filho a se comparar sempre com com a melhora dele. Olha só, ontem você não conseguiu. Ô, gente, ontem eu assisti o filme, depois eu vou colocar lá no grupo. Quem se lembrar, coloca aqui no chat para mim, por favor. Eu já tinha assistido. Foi a terceira vez que eu assisti, mas as minhas filhas não tinham assistido, eu assisti com ela. O filme de um. É o maior neurologista cirurgião em casos de gêmeos siameses. É daquele ator maravilhoso. Esqueci o nome. E só que ele foi uma criança, sabe aquele, o burrão da escola? Ele era o burrão da escola, sabe? O cara mais negro, primeiro, sofria preconceito por conta da cor, e ele tinha uma dificuldade atencional grande e ele vivia na TV. Ele não gostava de estudar, não gostava de nada, vivia na TV. O pai das crianças abandonou a mãe, na verdade, o pai tinha uma outra família, a mãe não sabia, e a mãe criou os filhos sozinha. A mãe era faxineira, analfabeta. E o menino, dificuldade, dificuldade, dificuldade na escola, até que teve um dia ela falou assim: Você não. Olha o poder. Gente, vocês têm que assistir esse filme. Poder da fala da mãe. Eu falo que mães, elas têm o poder de elevar ou de amaldiçoar a criança. Ela disse assim, até me emociono: Você não nasceu para ser qualquer um. Você não nasceu para ser qualquer um. Você nasceu para ser uma pessoa do bem. Eu acho que alguém escreveu aqui no chat. Tô com fé em Deus.
Mãos talentosas. Obrigada, Sá. Mãos talentosas, exatamente. É maravilhoso. Então, mães têm esse poder de comunicar, de co-criar, assim, sabe? Um, um futuro para o filho. Tem esse poder. É maravilhoso. Então, compare a criança com o que ela foi ontem, não com o fulano, né? Com o vizinho, que a gente não sabe o que o vizinho vive, né? O que ele come, como que os pais lidam com ele. Compare sempre o seu filho com ele ontem. E perceba se você não é uma pessoa também que fica se comparando, querendo que você tenha o corpo da Solange Frazão, né? Sendo que você nunca fez atividade física. E aí você treina 3 meses, você fala, mas eu não tô com o corpo da Solange Frazão. Se compare com a sua foto de 3 meses e veja os efeitos disso. Terceiro medo, né? Isso foi interessante, né? Um dos mais. Ah, não, calma. Vamos voltar lá. Como que a gente trabalha esses medos? Como que a gente trabalha esses medos? Primeiro lugar, o foco no progresso, tá? Não no resultado. Evolução na comparação com o meu eu de ontem, não com o vizinho. Valorizar o esforço e não fazer a criança depender de palmas. Exercício 2. Eu chamo de exercício de reestruturação. Como assim? Quando a criança disser que, por exemplo, fracassou, foi mal, errou, você dará voz para aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está sentindo, e você vai validar essa dor, esse sofrimento, né? E vai dizer para a criança imaginar um cenário em uma semana, né? O pior cenário diante dessa situação que ele fracassou. Ele pode fazer um desenho ou apenas imaginar. Pior cenário dessa situação. E aí ele vai olhar para esse pior cenário, ou ele vai imaginar e te falar esse pior cenário, e aí você vai trazê-lo para a realidade. Será que você não está exagerando? Será que você não está catastrofizando essa situação de uma maneira demasiada, exagerada? Será que não é demais? Será que não é fantasia? Então, calma, calma. Colocar os pezinhos no chão, respira, né? Não é tudo isso. Você está exagerando, tá? Isso traz uma perspectiva mais realista pro aqui e pro agora. Celebrar o fracasso, né? Como parte do aprendizado. Fazer sempre exercício de visualização positiva. Quando a criança traz esse fracasso dentro daquele exercício, né? Da visualização, né? Do que pode acontecer de grandioso no futuro. Traga essa imagem também, trazendo uma coisa para o presente. O que você pode tirar dessa experiência? Se a criança estiver emocionalmente abalada, ela não vai conseguir ver, perceber uma coisa boa, principalmente se a criança for melancólica. Por isso que eu incluí como bônus extra 4 aulas do Eduardo sobre os temperamentos humanos. E são aulas bem práticas para que você consiga identificar o temperamento do seu filho e tenha uma direção. Porque se a criança, por exemplo, for melancólica e você vem mostrando que o sol é maravilhoso, que o céu está azul, que tudo ficará bem, a criança vai sentir um peixe fora d'água. Que você tem que entrar em contato com a dor dela, para que ela consiga se sentir acolhida, tá? Para quem se quiser se aprofundar, saberá mais no curso, tá? E exercícios de afirmação positiva eu amo, né? Eu sou capaz, eu posso. Uma que eu mais gosto é: tudo bem se eu cometer erros, tudo bem se eu cometer erros, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Outro medo, bem votado lá no grupo, é o medo da doença, né? Medo da morte. Então, geralmente, quem tem esses medos é porque, e tem muito adulto que tem esse medo, né? Porque não tem uma compreensão clara da vida, gente. Porque é a única coisa que a gente sabe, na verdade. A gente vai nascer e que a gente vai morrer. Isso é um tabu, assim como a verdade, né? Em coisas que são tão claras, né? Mas que a gente acaba fugindo, né? Então falta ter clareza da vida, né? Você falta.
precisa perceber isso, tá? Outra questão, experiências passadas de perdas, né, que foram dolorosas ou de doenças que foram dolorosas. Ah, eu atendo muitas crianças que convivem com avós doentes, muitas crianças, muitas, né? E muitas avós que dizem assim: "Pega tal coisa para vovó. Ai, quando a vovó não estiver aqui, você vai sentir falta da vovó, viu?". Tem vó que fala assim: "Quando eu morrer, eu vou puxar seu pé. Se você não fizer tal coisa, e quando a vovó morrer, hein? Quando você ficar velhinho, também seus netos não vão fazer para você". Ih, gente, e aí é o que eu falo, não é a avó que fala, é a dor da avó, que as crianças me contam tudo. Não é a avó que fala, é a dor da criança ferida da avó, e aí eu faço várias estratégias aqui na terapia, para que a criança identifique, né, e fique só com a avó. Quem é a avó? É a pessoa que deu a vida à mãe ou ao pai. Pronto, isso é possível, tá? Cuidado, né? É por isso que no curso tem uma aula só, né? Comunicação com cuidadores, né? Com avós, com babás, né? Que é um relacionamento bastante delicado. Relações traumáticas do passado, às vezes acidentes de carro, diagnósticos difíceis, né? E aí estava tudo bem, em especial em datas comemorativas, né? Ah, é Natal, fulano estava vindo comemorar o Natal e bateu o carro, e aí ficou paraplégico. Isso cria, né, no campo da família um desafio em relação à doença, à morte, bem complicado, tá? E ansiedade ambiental, né? Pensei muito, falei, gente, vou colocar isso aqui, as pessoas vão entender, vão, tá? O que que é ansiedade ambiental? Ansiedade não é uma emoção, tá? Contrariando o filme divertidamente. Ansiedade é uma questão mental, é uma doença mental, está no CID, tá? Não é uma emoção. Não é bonitinho ter ansiedade, tá? Porque a depender da ansiedade, precisa de tratamento médico. Então não é bonitinho falar que eu sou ansiedade. Se a menininha do filme tem, eu também tenho. Não deixe as crianças se identificarem com isso, tá? Porque isso pode ser um transtorno. Quando que vira um transtorno? Quando a criança não consegue executar tarefas do dia a dia com facilidade, como por exemplo acordar, fazer o que deve ser feito, estudar, se concentrar, porque a criança está sempre pensando no amanhã, tá? É muito desafiador. Cuidado com isso. E muitas vezes o ambiente é ansioso. A mãe está sempre na correria, acorda a criança em última hora, faz a criança engolir o café da manhã, faz a criança fazer tudo na hora, porque a mãe é ansiosa. Então, cuidado ao rotular a criança de ansiosa se você também é ansiosa. Cuidado com isso. Tá? Bom, estratégias para melhorar isso. Número um, anotem aí, comunicação aberta. Dizer para a criança de maneira honesta, sabe? É, a morte faz parte da vida. Se você tem medo da doença, vamos cuidar da saúde. Comendo menos doce. Acabei de atender a menininha das 7 horas, a Alice, a mãe dela maravilhosa entrou no curso e eu atendo a família inteira. Trabalhei isso com ela. Eu falei, como que você é mais saudável? Eu não como doce, eu bebo bastante água, eu faço beach tênis, coisa mais gostosa. Sim, se a criança tem medo da doença, vamos trabalhar em cima da saúde, tá? É, eu tenho um paciente, João, gente, ele é uma graça. Ele entende tudo de corpo humano. Ele é uma criança bem fora, assim, da caixa. Ele é muito inteligente mesmo. Ele sabe partes do corpo humano, ele sabe do fígado, da vesícula biliar, ele sabe tudo. Então, comprar um livrinho, assim, sabe, de corpo humano, para estimular a criança a cuidar da saúde, eu acho bem legal. Rotina de cuidado, né? A criança aprender a tomar banho, né, sozinha, dormir na hora certa, escovar os dentes, cuidar da saúde. É, a criança precisa reconhecer que a vida tem ciclos, né? E o que você pode fazer é mostrar para ela que, assim como a vida tem a morte, na natureza existem pequenas mortes, né? Então, explicar sobre as estações do ano, primavera
né, o início da expansão, verão, expansão máxima. Para vir o verão tem que morrer a primavera, né. Aí começa o outono, início da contração, inverno, contração máxima. Para nascer um tem que morrer outro. Olha, eu planto essa semente. Para essa semente virar um broto, a semente tem que morrer. E ir trabalhando esse ciclo de vida e morte com a criança, se você está em paz com a morte. Porque se você não está em paz com a morte, né, você precisa realmente, fazer meu curso para que você consiga lidar e olhar além dos seus sintomas, tá. Desenho diário ou práticas de diálogos, diálogos mesmo ou comunicação terapêutica sobre a morte, tá, para enfrentar. A gente só consegue vencer o medo quando a gente enfrenta. A gente fica aqui, o medo nos paralisa. Então eu preciso enfrentar e seguir adiante. Penúltimo é o medo de perder o amor de alguém, né, ou o medo do abandono, tá? Geralmente causados por mudança de ambiente familiar, mudança de casa, de país, de bairro, né, ciúmes, que muitas famílias educam a criança a ter ciúmes do irmãozinho, eu fico horrorizada com isso. Tá, a criança não tem ciúme, gente, é a família que educa. "Ai, tá nascendo irmão, ih, vai per", tem tia que fala, né, tio: "Ih, vai perder o trono, hein. Ih, era uma princesa, um príncipe, vai perder", complicado, né, questões relacionadas a divórcio, né, a ausência, né, de um vô que separou, de um pai, de uma mãe que se separaram, tá. Isso traz essa dor do abandono. Perda, luto, insegurança, falta de atenção emocional e ansiedade de separação. Como trabalhar tudo isso? Uma pessoa que tem essa dor da perda, né, do abandono, esse medo de perder o amor de alguém, ele precisa de segurança, né? Então, aquelas crianças que têm ansiedade de separação, criança fica na escola, né, aos berros, geralmente a mãe que está ansiosa também, tá? Então, essa criança precisa de rotina segura, ela precisa desse planejamento que eu já disse anterior. Percebe que uma coisa se conecta com a outra. Ela precisa saber o que que vai acontecer, começo, meio e fim. Precisa de estabilidade, segurança, né? Previsibilidade, né? Precisa dessa sensação de controle, né, e ao mesmo tempo que você trabalha a capacidade de fluir e deixar ir. "Olha, eu sigo essa agenda, né, mas se acontecer alguma outra coisa, como aconteceu dia 10, né, falhou o YouTube lá, vamos para o Zoom", né. Essa a habilidade de fluir, de deixar ir, de desapegar. O intestino agradece, meus amores. Crian Como tem criança que segura o cocô, criança que tem medo de cocô. E aí quando a gente vai olhar além, né, essa criança ela não quer perder nada, ela é tão controladora, ela não quer pe ela quer controlar, porque quando eu seguro o cocô eu tenho o quê? A atenção da minha mãe. Porque se eu fizer cocô todo dia, minha mãe não vai me dar atenção, entendeu? E aí ela não vai me amar. Olha a teia neural que cria, tá. Desenvolver rotina segura. 2, jogo da confiança. Gente, isso é muito legal. Nossa, eu participei de um curso que foi tão interessante. Colocava-se vendas nos olhos dos adultos e uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que estava lá no curso, pegava nas minhas mãos e me conduzia. Que interessante que foi ver a minha percepção. Eu acho que eu vou fazer isso no meu curso presencial, tive a ideia agora. A clareza que eu tive da minha fluidez, da minha confiança. Uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Gente, ela podia fazer o que ela queria comigo, eu de olhos vendados, eu fui lá confiando. Tropicava, né, porque tinha colchonete, travesseiros no chão, eu tropicava e tropeçava, e eu confiava na mulher, né. Confiar na vida, a mãe tem que ter essa confiança na vida. Tem muitas crianças medrosas, tá, que deixam de fazer uma série de coisas, né, crianças que fazem xixi na cama, é claro que tem que investigar, muitas coisas, né, mas um dos exercícios que eu gosto muito é esse, vendar os olhos, e aí o pai ou a mãe, alguém, né, de segurança para a criança, levar a criança.
sabe? E ir levando. É um exercício que você pode fazer por 1 minuto todos os dias. Veja os efeitos disso, tá? Que ela começa a confiar nela, começa a confiar na vida. Exercício de visualização positiva, sempre visualizar o que é bom, né? E, por fim, o medo de falar. Foi bem votado, né? Saiba que o medo de falar em público é o segundo maior medo. O primeiro, as pessoas têm medo. Isso, pesquisa mundial. O maior medo das pessoas é de morrer. O segundo é de falar em público, tá? Porque tem o medo da rejeição, o medo do julgamento. Vai que as pessoas vão me falar mal de mim. Vai que todo mundo vai ficar me olhando, né? E aí muitas pessoas falam assim: ah, mas é que eu sou tímida. Anota essa frase. A timidez é uma máscara que eu uso para que as pessoas não me vejam como eu me vejo. A timidez é uma máscara, é um rótulo que eu uso para que as pessoas não me vejam como eu me vejo. Porque a timidez não é sobre como o outro vai me ver. É assim, vai que todo mundo começa a enxergar o jeito que eu me vejo. Eu sou tão feia, eu sou tão estabanada, eu sou tão, sei lá, inadequada e eu não vou me encaixar. Então, não é isso. São coisas sempre profundas. Eu preciso ensiná-los a olhar além. Segundo, baixa autoestima, né? Já falamos bastante. Traumas anteriores, né? Quem nunca foi apresentar um trabalho e aí esqueceu, deu branco. E por que que dá branco? Ah, é uma questão fisiológica. Dá branco porque o sangue sai da cabeça e vai para as pernas. E aí entra a hiperreatividade de luta-fuga. É o cérebro reptiliano entrando em ação. E dá branco mesmo. Fiz prova, deu branco. O cérebro ficou sem sangue mesmo, tá? Por isso que as crianças querem ir no banheiro. Então, não, não. Trabalhem a respiração, a autoconfiança na criança, tá? E falta de prática. Quem tem um temperamento como o meu, que é o sanguíneo, nasceu falando. É só olhar. Eu deixei no meu Instagram foto de quando eu era pequenininha. Gente, o que tem de foto minha falando no telefone, nos anos 80, sei lá, iam fotógrafos em casa, né, tirar foto, porque um monte de gente tem essa foto falando no telefone. E eu falava, gente, eu pegava um livro sem saber ler, contava história. Isso é uma habilidade minha, isso é um talento. Mas quem não tem esse talento é só treinar, só praticar, tá? Então, número 1, exercícios para ajudar a criança a perder o medo de falar. Deixa eu olhar nos olhinhos de vocês aqui. Eu já vou ler os comentários, tá? Exercício 1. Fazer a criança praticar em um ambiente seguro, sabe? Pedir para a criança falar, sabe, sobre o que aconteceu na escola, eh, sem, né, enfrentando o medo, enfrentando as dificuldades. O exercício que eu mais gosto, se eu pudesse deixar ele para sempre assim, é o exercício do espelho. A criança, ela vai explicar alguma coisa, como se ela estivesse dando uma aula, só que ela vai se olhar no espelho. Gente, é muito bom esse exercício. Ajuda na autoconsciência, no controle das expressões faciais, né? A criança, ela vai se né, percebendo as suas falhas e vai aprimorando. Exercício de respiração profunda, ensinar a criança a respirar profundamente antes de falar, né? E fazer práticas de respiração ao longo do dia, né? Não apenas antes de falar numa apresentação ou para falar com alguém, mas ir abastecendo ali no combustível da respiração. E outro que eu adoro, sabe, é contar uma história curta para a criança e pedir para a criança contar do jeitinho dela outra história. A mesma história, só que do jeitinho dela. Você vai mudar os personagens, você vai mudar é, as, as falas, você vai inventar. Você vai fazer agora do seu jeito, para que a criança comece a expressar aquilo que faz sentido. Outra prática que eu gosto muito me conte uma história de algo que você sentiu alegria. Me conte uma história de algo que você sente tristeza. Você pode inventar. Invente algo assim, sabe?
é maravilhoso, porque trabalha o sentir e a capacidade que a criança tem de falar, de comunicar. É muito, muito bom. Já lerei os comentários, tá, amores? Podem deixar as perguntas. E como disse para vocês, quem quiser se aprofundar comigo, né, nessas práticas infantis e mais de adultos do que infantis, preciso dizer, né, que é um curso voltado para famílias, com muitos exercícios para crianças, mas é muito de autoconhecimento para os pais. Quero dizer uma novidade aqui: Eduardo foi convocado a dar uma aula para os homens, né? Estará lá conosco. Ele sempre entrava em aula comigo e ele foi convocado dessa vez para falar com os homens. E eu tenho certeza que vocês se beneficiarão muito mais, tá? Então, esse é um curso que ele está 100% reformulado. Mesmo quem já foi minha aluna, Vivi, que foi minha aluna de todas as minhas formações, tudo, tudo, né? Maravilhosa, entrou mais uma vez, é uma honra. A Ju também, querida, a Gil Freitas, que já fez todas as minhas formações, também entrou, porque confiam no meu trabalho, porque sabem que eu entrego muito e sou expressiva, criativa, estou sempre estudando outras coisas. Acabei de fazer uma formação em psicologia positiva, neurociências e mindfulness também, que eu já era instrutora de mindfulness. Então, o curso está totalmente reformulado, mesmo quem foi minha aluna terá coisas novas. E o conteúdo, né, é sempre pautado no autoconhecimento, autodesenvolvimento, muitas técnicas, muita diversão também, muito exercício, muito aprendizado e troca também. Então, na semana 1, entendendo gatilhos de ansiedade. Na aula 2, não está na plataforma, porque é um conteúdo ao vivo. A mãe como espelho emocional. Semana 3 já está lá na plataforma, melhorando a comunicação familiar, mas as aulas são liberadas. Não é um curso que você compra e você deixa lá na plataforma e aí você vai fazer daqui 6 meses. Não. Porque a liberação é feita de acordo com as semanas que vão passando. Por exemplo, as alunas já estão assistindo a semana 1, porque no dia 23/10 nós teremos um encontro para a semana 2. Então, no semana 3 vai sendo liberado, né, em seguir, na sequência, e na semana 4 já temos o segundo encontro, dia 6/11, que é estabelecendo limites saudáveis. Semana 5, fortalecendo a confiança e apoio emocional. Semana 6, terceira aula ao vivo, será dia 20/11, lidando com o medo e a ansiedade infantil. É muito legal, porque assim, a gente está falando de criança, né? Mas tem a criança ferida da mãe, né? Tem a criança ferida do pai. E aí, durante o curso, né? As famílias começam a identificar várias travas das crianças, né? Que têm forte relação com eles mesmos. Né? E é muito bonito ver esse desenvolvimento dos pais frente a esses desafios da vida, que aí, por conta do filho, os pais acabam olhando para si. Semana 7, criando um ambiente seguro, né, e com calma. Semana 8, o nosso último, entre aspas, né, porque meus cursos têm começo, meio, mas não tem fim, né, conclusão e próximos passos, né, de como manter principalmente esse progresso a longo prazo. Autoconhecimento tem começo, meio e não tem fim. O investimento hoje é R$ 697 e eu mantive todos os bônus. O curso maravilhoso, autografado, todo colorido. As crianças costumam amar o livro, vai com todo amor e carinho para sua casa. O curso Jogo do Orador é uma prática de 21 dias para crianças tímidas. É muito divertido esse curso. As crianças desenham, escrevem, tem jogo do detetive. É muito bacana. As crianças costumam ter uma melhora grande em apenas 21 dias. O curso de comunicação familiar em situação de estresse, né, para melhorar e aprofundar mais exclusivamente nessa parte de comunicação. E hoje, a forma de pagamento está liberada também desta maneira, tá? Em até 12 parcelas de R$ 69,70 ou
tá? À vista, no cartão de crédito ou no Pix, ou a forma de boleto foi liberada desde ontem, se eu não me engano. Colocamos o link lá no grupo. Duas parcelas de 248,50. Quem quiser estar comigo nessas 8 semanas, deixaremos o link. Eu acho que o Pedro consegue colocar aqui também o link, né, queridão? E lá no grupo também. Ao unirmos força, compaixão à força e sabedoria, o amor se torna a nossa maior virtude, dando o legado que deixaremos aos nossos filhos. Tenho certeza absoluta que quem estará comigo não se arrependerá. Calendário é fundamental com os horários, exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Ai, muito obrigada, viu, Sá, pelos mãos talentosas com Ben Carson. É isso mesmo. Se eu posso colocar lá no grupo essas dicas, a aula ficará gravada, tá? A Gi perguntou. Alexandra diz: Meu filho está nesse processo de medo de tudo, não fica sem mim para nada. Aplique isso. Aplique. O medo do julgamento, Sá, tem relação com o medo da rejeição, tá? Alexandra diz que o filho dela está com medo de tudo. Não é de tudo. Dá essa sensação que o medo é de tudo. Que a criança não para com nada, que a criança. Não, mas tem sempre um medo que é mais específico, né? Então, a minha sugestão é que você pegue essa aula aqui e faça, dê uma nota aí, de 0 a 10, né? Qual o medo da rejeição? Quanto que é? Né? O medo da doença, de 0 a 10. O medo da distância da mamãe, né? De 0 a 10. Vá fazendo isso com ele até que você consiga identificar qual é o maior medo da criança, para que você vá trabalhando. E se você quiser se aprofundar, é só vir conosco no curso que está lindo de viver. Alguém trouxe o desenho? Ah, o Pedro já colocou o link. As inscrições iam até amanhã, mas nós prorrogamos até quinta-feira. Mas não deixe de participar, né? O quanto antes, porque daqui a pouco eu vou abrir o grupo lá de mães, de mulheres maravilhosas, não apenas mães, mulheres maravilhosas, porque tem maravilhosas lá que ainda não são mães e outras que gestam projetos e várias coisas maravilhosas, incríveis, para a gente ir conversando, tá? Ninguém trouxe desenho? Ninguém tem mais perguntinhas? Ju, maravilhosa, um beijo, querida. Ai, Rô, você tá aqui, que delícia, meu amor. Um beijo, dá um beijo nas crianças, viu? Se alguém quiser alguma pergunta, é, é só colocar na mãozinha e eu abro o microfone. Porque dessa vez eu fui esperta, eu deixei o microfone fechado. Sim, Sá, o seu, você faz terapia comigo, amor. O seu é VIP. E é claro que, né, no acompanhamento é muito mais profundo, porque afinal de contas eu conheço a história da pessoa, né? E aqui é mais superficial. Então tá bom, ninguém tem perguntas. Quero agradecer a presença de vocês. É uma alegria ver a carinha de vocês aqui e estou sempre à disposição. Quem quiser se aprofundar e estar conosco nesse grupo maravilhoso, eu tenho certeza que vai se beneficiar muito. Não apenas para as crianças, mas principalmente para si, para desenvolver um produto, por exemplo, semelhante. Ai, nossa, eu quero ter ideias de fazer alguma coisa semelhante no meu consultório, né? O método está aí para vocês usarem. Ai, a coisa linda da Tia Bia, um beijo, riqueza. E fiquem à vontade, tá? Um beijo no coração, Pedro, querido do meu coração. Mil corações para você. Obrigada, querido. Um beijo, gente.